Agora vamos para a aula sobre célula vegetal. Vamos. O que é uma célula vegetal? Pelo nome eu diria que é a célula que compõe o vegetal, né? Isso está correto. Aqui, ó, a explicação mais detalhada. Uma célula vegetal é a unidade básica, estrutural e funcional das plantas, caracterizada por possuir diversas estruturas especializadas que permitem sua sobrevivência, crescimento, defesa e participação nos processos de fotossíntese e metabolismo. Mais coisas sobre a célula vegetal. Ela é delimitada por uma parede celular rígida que confere suporte e forma e contém protoplasma composto por citoplasma, núcleo e organelas específicas como cloroplastos, vacúolos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e entre outras. Essas estruturas trabalham em conjunto para executar funções essenciais à vida da planta. Ou seja, sem essas por mais uma vez, a planta não conseguiria fazer bosta nenhuma. Uma produção de alimento, armazenamento de substâncias, proteção contra agentes externos e manutenção do ambiente interno da célula. Estruturas principais da célula vegetal, constituição da parede celular. Veras importante. As principais estruturas da célula vegetal. Parede celular. Uma camada rígida que envolve a célula composta por 3 camadas principais. Lamela média, camada de polissacarídeos que une as células adjacentes agindo como cimento entre elas. Ou seja, é algo grosso e une. Parede primária formada por fibras de celulose, hemicelulose, pectinas, proteínas e fenóis que confere suporte inicial e plasticidade à célula. Agora vamos para a parede secundária, presente em células mais maduras, composta por camadas adicionais de fibras de celulose, ligna e outros componentes que aumentam a resistência mecânica. Outras estruturas importantes, plastídeos, como cloroplastos, leucoplastos e cromoplastos, que participam de vacúolos delimitados pelo tonoplasto, que armazenam água, íons, açúcares, pigmentos e cristais, além de regular o pH e funções metabólicas. Membrana plasmática, que regula a entrada e saída de substâncias. Agora, só porque eu quero e porque eu posso, eu vou falar isso tudo de novo. Outras estruturas importantes, plastídeos como cloroplastos, leucoplastos e cromoplastos, que participam de processos como fotossíntese e armazenamento de substâncias, vacúolos delimitados pelo tonoplastos, e armazenam água, íons, açúcares, pigmentos e cristais, além de regular o pH e funções metabólicas, membrana plasmática, que regula a entrada e saída de substâncias. A Constituição da parede celular. Da célula vegetal, que só a célula vegetal tem parede celular, vamos deixar isso bem claro de uma vez. É principalmente de fibra, ou seja, a constituição desta porra é de fibra. De celulose, que formam microfibrilas, ou seja, microfibrilas, interligadas por pectinas e hemiceluloses, proporcionando suporte estrutural, flexibilidade e proteção à célula. Ok, agora vamos lá. Tipos principais de plastídeos de acordo com os pigmentos que contém. Esse daqui é o protoplasto, tá por aqui. Aí tem um etioplasto. Aí tem um leucoplasto, que é estocagem. Aí tem o cloroplasto, que é a famosa fotossíntese, e o cromoplasto, que é o pigmento. Os principais tipos de plastídeos
Classificados de acordo, os principais tipos de plastídeos classificados de acordo com os pigmentos que contêm são leucoplastos. Não possuem pigmentos e atuam em funções de armazenamento de substâncias como amido, óleos e proteínas. São encontrados principalmente em células próximas ao ápice reticular e caulinar, funcionando como reservas de amido. Também atuam como estatolitos para a percepção da gravidade. Grave percepção. Ou seja, sem essa porra, provavelmente você veria uma raiz que era para estar indo para o chão, indo para o ar. Agora, cloroplastos. Contém pigmentos como a clorofila, presentes nos tilacoides, essenciais para a fotossíntese, além de carotenoides, que atuam como antioxidantes. Esses plastídeos estão presentes nas partes verdes da planta, como as folhas, caules jovens, no caso, caules jovens, e são responsáveis pela captura de luz para a produção de energia. Cromoplastos contém pigmentos, xantofilia, Carotenoides. licopeno, entre outros, que conferem cores amarelas, laranja, vermelhas a frutos de pétalas. A função principal é atrair polinizadores, espaçores. Aquelas porra lá que pega a semente e vai indo pra puta que pariu com a semente. Contribuindo para a reprodução vegetal. Beleza. Agora vamos para diferenças entre metabolismo primário e secundário. As diferenças entre metabolismo primário e secundário da planta estão sendo relacionadas às funções, substâncias produzidas e localizações dentro da célula. Metabolismo primário envolve as reações essenciais para a sobrevivência, crescimento e desenvolvimento básico da planta. Produz substâncias de reserva, componentes estruturais e moléculas necessárias para o funcionamento celular. Exemplo de substâncias: celulose, que já falou, amido, também falamos, proteínas, também já falou, gorduras, ainda não. Essas substâncias podem se acumular em estruturas como a parede celular, vacúolos, que já falamos essas porra tudo aqui, plastídeos específicos também serão colocados em prática nesta. Metabolismo secundário envolve reações que produzem substâncias não essenciais para a sobrevivência imediata, mas que confere vantagens, ou seja, tem outras coisas, não é que nem o primário, adaptativas ou defensivas. Essas substâncias muitas vezes têm funções de defesa contra herbívoros, patógenos ou atração de polinizadores. Exemplos de substâncias: taninos, pigmentos, carotenoides, antocianinas, alcaloides, cristais de oxaloacetal de cálcio, podem se acumular em paredes celulares, vacúolos ou formar, né, no caso ali, cristais e massas granulares nas células. Resumindo, o metabolismo primário é responsável pelas atividades que sustentam a planta, enquanto o metabolismo secundário produz compostos que auxiliam na adaptação ao ambiente, defesa e reprodução. Agora vamos lá. Mais sobre plastídeos. Plastídeos ou plastos, plasticidade de forma, conteúdo e função. Estruturas e composição química dos plastídeos. Ok. Membrana dupla tilacoides, composição e estrutura semelhantes da membrana celular. Presença de clorofilas ou carotenoides. Matriz ou estroma. DNA circular, ribossomos, enzimas de transcrição e tradução proteica, metabolitos diversos. Tipos principais de plastídeos de acordo com os pigmentos que contém: leucoplastos, sem pigmentos, função reserva; cloroplastos, pigmento, clorofila, função fotossíntese, deixa a planta ereta porque ela faz fotossíntese estando ereta. 3. Cromoplastos, pigmentos, xantofilia, carotenoide, licopeno, etc. Função: atração.
Tá, agora vamos para a característica da célula vegetal. Daqui é o vacúolo. Bora que bora. Células vegetais jovens têm numerosos vacúolos. Células maduras, acho que é menos ou traço 90% do volume ocupado por vacúolo. Ou seja, diminui consideravelmente esse pá, não sei, não lembro, mas deve sair. São regiões dentro da célula delimitada pelo tonoplasto, membrana lipoproteica do vacúolo. Conteúdo que temos no vacúolo: água, substâncias inorgânicas, íons e substâncias orgânicas também, açúcares, proteínas, pigmentos, etc. Participa de vários processos metabólicos, mantém o pH da célula em plantas CAM. Eles armazenam ácidos orgânicos. Funções principais dos vacúolos: controle de pH, reserva de substâncias, exemplo, aleurona, depósito de produtos do metabolismo secundário, tanino, acumula cristais, drusas, ráfides. Função dos tilacoides: pelo fato de suas membranas conterem clorofila, ou seja, clorofilas no plural. Carotenoides, transportadores de elétrons, e o complexo ATP sintase é a sede das reações fotoquímicas responsáveis pela captação e transformação da energia luminosa em energia química. Função do estroma: contém proteínas e enzimas responsáveis pela produção do carbono. A fotossíntese, rubisco, faz a biossíntese de proteínas e ácidos graxos. Eu vou dar aqui o contexto muito fodasticamente foda. Tá vendo essa porra aqui? Essa porra aqui. Olha o que é essa porra aqui. Essa porra aqui. Eu te dou 3 chutes. Isso daqui é o que tem numa árvore. Olha a cor dessa porra aqui. Madeira? Errado, o nome do bagulho da árvore não é cor, tu fala que é madeira, é casca de árvore, nem casca. É periderme. 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 This is a periderme. Quais funções dos organelas citoplasmáticos e componentes celulares? Mitocôndrias. Responsáveis pela respiração aeróbica, produção de energia a partir de lipídios, fotorecepção com a participação na fase do ciclo de Krebs, além de atuarem na gliconeogênese, que é a formação de carboidratos no citoplasma. Distiossomo complexo de Golgi atua na pré-secreção de substâncias como néctar e mucilagens, na síntese de polissacarídeos não celulósicos da parede celular e na glicosilação de proteínas, participando do processo de secreção e formação de componentes da parede celular. Núcleo controla as atividades metabólicas, armazena o DNA e é responsável pela formação de ribossomos, coordenando a expressão genética e o metabolismo celular. Retículo endoplasmático, realiza a síntese de proteínas para exportação e modificações pós-tradicionais, enquanto o participa na síntese de lipídios, formando uma rede de comunicação intracelular e intercelular. Ribossomos sintetizam proteínas, traduzindo RNA mensageiro em cadeias proteicas. Funcionam associados tanto ao RR quanto livres no citoplasma. Plastídeos, tipos de plastídeos, cloroplastos, lipoplastos, cromoplastos participam na fotossíntese, armazenamento de amido, pigmentação de flores e frutos, além de possuírem funções de reserva e proteção antioxidante. Fornece sustentação estrutural, define e mantém a forma da célula, fornece reserva de nutrientes, oferece defesa mecânica contra a herbívora, além de ser altamente permeável para água e substâncias, permitindo deformação, plasticidade e repulsão. As principais funções dos organelas citoplasmáticas e componentes celulares, mitocôndrias, responsáveis pela respiração aeróbica, produção de energia a partir de lipídios, fotorecepção com a participação na fase do ciclo de Krebs, além de atuarem na gliconeogênese, que é a formação de carboidratos no citoplasma. Distiossomo complexo de Golgi atua na pré-secreção de substâncias como néctar e mucilagens,
na síntese de polissacarídeos não celulósicos da parede celular, e na glicosilação de proteínas, participando do processo de secreção e formação de componentes da parede celular. Núcleo controla as atividades metabólicas, armazena o DNA, que é responsável pela formação de ribossomos, coordenando a expressão genética e o metabolismo celular. Retículo endoplasmático, mulher realiza a síntese de proteínas para exportação e modificações pós-tradicionais, enquanto eu participo na síntese de lipídios, formando uma rede de comunicação intracelular e intercelular. Ribossomos proteínas, traduzindo o RNA mensageiro em cadeias proteicas, funcionam associados tanto ao RR quanto livres no citoplasma. Plastídeos, tipos de plastídeos: cloroplastos, leucoplastos, cromoplastos, participam na fotossíntese, armazenamento de amido, pigmentação de flores e frutos, além de possuírem funções de reserva e proteção antioxidante. Parede celular fornece sustentação estrutural, define, mantém a forma da célula, fornece reserva de nutrientes, oferece defesa mecânica contra herbívora unina, além de ser altamente permeável para água e substâncias, permitindo deformação, plasticidade e recuperação. Elasticidade. As principais funções da parede celular são fornecer suporte estrutural à célula, delimitando e mantendo sua forma, atuar como reserva de nutrientes, especialmente em células que acumulam substâncias como celulose e hemiceluloses, oferecer defesa mecânica contra a herbivoria, devido à presença de lignina, que torna os tecidos mais duros, ser altamente permeável à água e às substâncias dissolvidas, permitindo trocas com o ambiente, além de conferir plasticidade e elasticidade, o que possibilita deformações e recuperação de forma, garantindo resistência e flexibilidade à célula vegetal. Alta herbivoria, devido à presença de lignina, que torna os tecidos mais duros, ser altamente permeável à água e às substâncias dissolvidas, permitindo trocas com o ambiente, além de conferir plasticidade e elasticidade, o que possibilita deformações e recuperação de forma, garantindo resistência e flexibilidade à célula vegetal. Alma vegetal! Au, 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 au. E a célula vegetal. Alma vegetal! Além de permeável, além de conferir plasticidade e elasticidade, o que possibilita deformações e recuperação de forma, garantindo resistência e flexibilidade à célula vegetal. Além de conferir plasticidade e elasticidade, o que possibilita deformações e recuperação de forma, garantindo resistência e flexibilidade à célula vegetal. Plasticidade e elasticidade, o que possibilita deformações e recuperação de forma, garantindo resistência e flexibilidade à célula vegetal. Os plastídeos ocorrem em diferentes partes da célula vegetal e desempenham funções específicas relacionadas aos pigmentos e às substâncias que armazenam. A seguir, as principais ocorrências e funções de cada tipo de plastídeo. Plastídeos encontrados em células meristemáticas. Sua principal função é originar outros plastídeos, podendo se diferenciar em diferentes tipos, conforme a necessidade da célula. Amiloplastídeos
presentes em células próximas aos ápices radiculares, caulinares e em órgãos que reservam amido, seus grãos de amido funcionam como estatólitos, auxiliando na percepção da gravidade. Grave percepção. Presentes em células próximas aos ápices radiculares, caulinares e em órgãos que reservam amido. Seus grãos de amido funcionam como estatólitos, auxiliando na percepção da gravidade, permitindo a planta orientar seu crescimento. Cloroplastídeos em órgãos verdes, como folhas responsáveis pelas fotossíntese, além de sintetizar lipídios, aminoácidos e hormônios. Sua pigmentação na membrana tilacoide é fundamental nesse processo. Sementes principalmente em pétalas e frutos, como tomate e pimentão. Sua função principal é atrair polinizadores e dispersores de sementes por meio da pigmentação, que varia entre cores, como amarela, laranja e vermelha, devido aos carotenoides e outros pigmentos. Em resumo, os plastídeos podem ocorrer em diferentes células e partes da planta, com funções que vão do armazenamento de substâncias, atividades relacionadas à absorção de luz e atração de agentes, polinizadores ou dispersores. Tipo de plastídeos classificados de acordo com os pigmentos que contêm. São biotoplastos, não possuem pigmentos e atuam em funções de armazenamento de substâncias como amido, óleos e proteínas. São encontrados principalmente em células próximas ao ápice radicular e caulinar, funcionando como reservas de amido, que também atuam como estatólitos para a percepção da gravidade, gravitacepção. Cloroplastos contêm pigmentos como a clorofila, presentes nos tilacoides, essenciais para a fotossíntese, além de carotenoides, que atuam como antioxidantes. Esses plastídeos estão presentes nas partes verdes da planta, como folhas e caules jovens, e são responsáveis pela captura de luz para a produção de energia. Cloroplastos contém pigmentos como a clorofila, presentes nos tilacoides, essenciais para a fotossíntese, além de carotenoides, que atuam como antioxidantes. Esses plastídeos estão presentes nas partes verdes da planta, como folhas e caules jovens, e são responsáveis pela captura de luz para a produção de energia. Cromoplastos contém pigmentos xantofila, carotenoides, licopeno, entre outros, que conferem cores amarelas, laranja e vermelhas a frutos e pétalas. Sua função principal é atrair polinizadores e dispersores de sementes, contribuindo para a reprodução vegetal. Os principais tipos de plastídeos, classificados de acordo com os pigmentos que contêm, são: não possuem pigmentos e atuam em funções de armazenamento de substâncias, como amido, óleos e proteínas. São encontrados principalmente em células próximas ao ápice radicular e caulinar, funcionando como reservas de amido, que também atuam como estatólitos para a percepção da gravidade. Cloroplastos contém pigmentos como a clorofila, presentes nos tilacoides, essenciais para a fotossíntese, além de carotenoides, que atuam como antioxidantes. Esses plastídeos estão presentes nas partes verdes da planta, como folhas e caules jovens, e são responsáveis pela captura de luz para a produção de energia. Cromoplastos contém pigmentos xantofila, carotenoides, licopeno, entre outros, que conferem cores amarelas, laranja e vermelhas a frutos e pétalas. Sua função principal é atrair polinizadores e dispersores de sementes, contribuindo para a reprodução vegetal. Cloroplastos
contém pigmentos xantofila, carotenoides, licopeno, entre outros, que conferem cores amarelas, laranja e vermelhas.